Olá, bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco nesta manhã. Um bom início de semana para você, para mim, para todos nós. Estamos desenvolvendo os nossos devocionais com base nos livros de Samuel e já chegamos no segundo livro de Samuel e vamos falar sobre como o assunto desta manhã acerca do pecado. Enganoso é o pecado que promete satisfação e não cumpre. Vimos até nos devocionais anteriores, necessariamente no dia de ontem, acerca do pecado do rei Davi, o pecado de adultério e ato contínuo de homicídio, pois ele adulterou com Batseba, que era mulher do soldado dele, Urias, e para encobrir a consequente gravidez que surgiu deste adultério, ele assassina Urias, não pelas suas próprias mãos, mas ele, como rei, dá uma ordem direta para que ele fosse colocado no mais caloroso embate contra os amonitas para morrer pelas mãos dos amonitas e de alguma forma tentar encobrir. Quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, ele caiu em si, reconheceu o seu erro, arrependido, confessou o seu pecado e foi perdoado do seu pecado. Mas Deus já tinha advertido que haveria consequências do seu ato. Batseba, então, tendo ficado viúva, Davi, afeiçoado a ela, tomou por esposa. E o primeiro filho daquele ato do adultério, ele veio a falecer 10 dias após o seu nascimento. E com isso, quando lemos a partir do capítulo 13, nós passamos a ver na vida de Davi, do rei Davi, as consequências do seu ato, em que isso passou a refletir na vida dos seus demais filhos. Então o capítulo 13 inicia contando, vamos ler o texto e eu dou sequência. Aqui, como vimos, a mensagem: enganoso é o pecado que promete satisfação e não cumpre. Diz o texto, no capítulo 13, a partir do verso 10. Amnon disse a Tamar: traga bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão, mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Mas ela disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei. Ele deixará que eu me case com você. Mas Amnon não quis ouvir e, sendo mais forte do que ela, violentou-a. Logo depois, Amnon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira, e disse a ela: levante-se e saia. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la. Bem, qual é o contexto aqui? Depois que Davi toma Batseba por sua esposa, e Davi já tinha outras esposas também, e com cada uma delas filhos, às vezes um ou dois filhos com cada uma dessas esposas. E aqui, no caso, Amnon e Tamar,
eles eram meio-irmãos, irmãos por parte do rei Davi, mas cada um dos dois tinha uma mãe diferente. E esse Aminon, filho de Davi, ele se apaixonou pela sua irmã, meia-irmã Tamar, e ele arquiteta uma história para que, se fingindo de doente, debilitado, depressivo, ele pede para que o rei Davi enviasse a sua irmã à casa de Aminon para que ela preparasse uma alimentação, porque ele estava muito triste, deprimido, entediado, debilitado. E Davi caiu nessa história e, inocentemente, Tamar cumpriu a ordem de seu pai, foi à casa de seu irmão, simplesmente achando que ia ser solícita e preparar esse alimento para o irmão, e mal sabia ela em que enrascada ela estava metida, inocentemente. E como acabamos de ler, foi toda uma história arquitetada, e Aminon diz para ela: deita-te comigo, tal, e sendo mais forte, ela dizendo não, e até ela diz: olha, há uma alternativa, peça para o rei que me dê em casamento a você. Bom, ele simplesmente queria dormir com ela, uma satisfação. Ele até estava apaixonado, se a gente vê nos versículos anteriores, quando ele conta essa situação para o seu primo Jonadab, e esse Jonadab é que arquitetou em conluio com o próprio Aminon, arquitetou toda essa história aí. São os maus conselheiros que muitas vezes nos cercam. E, bom, como está aqui em destaque, né, no verso 14, Aminon não ouviu um conselho alternativo de Tamar, e simplesmente pela sua força, pela brutalidade, ele a violenta, ainda que no seu sentimento mais egoísta, em que, estando apaixonado, mas não observando, não respeitando a Tamar, pessoa à sua volta, ele simplesmente quis satisfazer-se. Ele a violenta. E passado a sua satisfação, já como diz o texto, uma forte aversão, uma repulsa. Depois que ele já se satisfez, aí aquela paixão que havia antes foi embora. Um outro sentimento o acometeu, uma repulsa. E ele simplesmente a dispensa. Levanta-te e saia daqui. Aí ela percebeu e ainda disse na cara dele: olha, o que você está me fazendo agora é pior do que antes. Pior do que ter me violentado é me expulsar agora. Porque ainda poderia ser a alternativa dela de o casamento entre meio-irmãos. Isso não foi único na história de Israel. Abraão e Sara eram também meio-irmãos. Então, alguma coisa ainda da cultura do Oriente não se aplica a mais, nunca se aplicou a nós do Ocidente por conta das nossas legislações. E deixando claro, isso é muito importante, que embora toda essa hábitos e culturas entre Ocidente e Oriente, cabe lembrar que muitas das culturas elas são desfaceladas por conta da nossa natureza pecaminosa. Embora Deus permitisse tais situações, até como eu disse no devocional de ontem,
no momento em que Davi havia pecado e quando foi confrontado por Deus, em que Deus disse: você tinha muitas mulheres legítimas, e se assim não fosse, eu teria te dado mais. Não que isso fizesse parte da essência do coração de Deus, mas a cultura adequada, o trabalhar de Deus dentro da cultura, porque eu só estou dizendo isso para resgatar o que foi dito lá no princípio, que o núcleo familiar da parte de Deus e do coração de Deus sempre foi um casamento único entre homem e mulher. Em Gênesis diz: portanto, o homem deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, serão ambos uma só carne. E isso foi também repetido por Jesus Cristo em Mateus 19. Ouviste o que foi dito? Não foi dito desde o princípio? Portanto, deixará o homem pai e mãe, e unir-se à sua mulher, serão ambos uma só carne? Mas Deus permite essas coisas por causa da dureza do vosso coração, assim disse Jesus. Então, quando nesses dias dos primórdios entre os hebreus, e que também eram muito comum nas culturas de outras nações em volta, então a sugestão de Tamar foi mais voltado pela cultura, mas era uma saída legal. Era legal no sentido legítima pelas leis vigentes. Enfim, com o pecado de Davi, no capítulo 11 e 12, do 13, então, nós vemos as consequências, os resultados do pecado dele, embora Davi, arrependido, foi realmente perdoado por Deus e restaurada a sua comunhão. Mas Davi não foi mais a mesma pessoa. E isso, em termos práticos, nos ensina que não somos mais a mesma pessoa quando fomos marcados pelo pecado na nossa vida, ainda que arrependidos, obtivemos o perdão e comunhão com Deus. Mas são marcas, são cicatrizes nas nossas vidas que temos que olhar para ela, tá ali, seca, sarada, mas está marcada. E essa marca a gente traz conosco na nossa história e temos que lidar com isso, muitas vezes com a consequência. Mas focando aqui no pecado de Amnon, e como eu trouxe no título da mensagem, que enganoso é o pecado que promete satisfação e não cumpre, Amnon, apaixonado por Tamar, ele força uma situação. A própria história já envolvia o pecado da mentira, do conluio, envolvendo outras pessoas, e principalmente em relação à sua meia-irmã, a violência, a brutalidade, o estupro. Em parte, Davi teve culpa disso, o pai, porque ele não foi vigilante, e até porque Davi, com muitos filhos e com muitas mulheres, ele não foi um pai presente, de modo que, até por conta do seu exercício de rei, de juiz sobre todo o povo, em ter que lidar com as causas, praticamente os príncipes foram criados pelas suas próprias mães. E as mães entre si tinham ciúmes uma das outras. Então meio que acabou refletindo isso para os filhos. É um problema de um casamento poligâmico, né? O ciúme entre as esposas, isso se reflete nos filhos. E no caso de Amnon, é muito interessante fazer uma certa comparação, em que, tal como Davi
forçou a situação com Batseba e teve prejudicou Urias. Amnon forçou a situação com Tamar e ato contínuo, o capítulo 14 fala que Tamar também tinha um outro irmão chamado Absalão, que era também da mesma mãe. E Tamar, após a violência sofrida, o que estava no seu coração de fazer algo legítimo, de declarar, sofrer pela sua violência lhe acometida, e também ela conta para o seu irmão Absalão, e ela passa a viver como uma pessoa enlutada, desonrada. E o seu irmão de pai e mãe, Absalão, guarda isso no seu coração. E ele espera 2 anos. Passado 2 anos, Absalão arma uma situação para chamar os seus outros irmãos, uma festa tal, e ele se vinga e mata Amnon, aquele que estuprou Tamar. E com isso começa-se uma decadência espiritual na casa real. Absalão, percebendo que atraía para si a possibilidade do exercício de juízo do rei, ele foge para a casa do seu avô, sai do território de Israel, fica por lá mais 3 anos, até que, passado o luto no coração de Davi acerca do seu irmão, do seu filho Amnon, ele traz Absalão de volta para Jerusalém, mas não vê o seu filho, Absalão. Ele traz de volta mesmo, que assim releva a situação, não dando um perdão de fato, e assim ficou uma história muito conturbada na família de Davi. Mas qual é o enfoque? Por que esse título? Enganoso é o coração que promete satisfação e não cumpre. Amnon achava que se satisfaria com Tamar e ficaria tudo assim, o seu coração encontraria uma alegria, um contentamento, aquilo seria suficiente. Não, mas passada a situação e a sua alegria, o seu prazer, aquele momento, aquele êxtase, ele pecou e, sim, temporariamente, no ápice, no calor, o pecado oferece um prazer. Do contrário, ninguém iria atrás do pecado. Mas passada a situação, vem um outro sentimento: tédio, aversão, ou talvez uma reflexão. Pensa numa ressaca. A pessoa se alegra, se embebeda, e passado o efeito de tudo aquilo, vem novamente o tédio, a ressaca, e olhou para o seu lado, viu a sua irmã, tudo aquilo passou, a aversão, como está no texto, e simplesmente despacha como um objeto, e foi um objeto na mão dele. Então, assim, e embora nesse caso específico do prazer sexual, mas movido por um estupro, passado tudo aquilo, seu coração não se completou, porque o pecado não completa. O que completa o vazio, o que preenche o vazio de um coração sedento, não é ir à busca pelo prazer, a busca pelo pecado, a busca pela satisfação pessoal, mas pessoal no mais íntimo do egoísmo. A única forma que se pode preencher mesmo um coração que se encontra vazio é com Deus, na pessoa de Jesus Cristo.
Só Ele dá a verdadeira alegria, porque essa alegria que Ele dá é duradoura, é perene. Essa alegria que Ele proporciona, pecado nenhum pode ocupar esse lugar. Só que pela intensidade do pecado, muitas pessoas se recorrem a ele achando, iludidas, que serão satisfeitas, encontrarão alegria. Mas ele passa porque é temporário. E aí a tristeza, a angústia que o pecado proporciona faz esquecer toda aquela alegria momentânea que passou. E qualquer que seja o pecado, não existe, aos olhos de Deus, níveis de pecado. Pecado é pecado, mas os efeitos que ele nos causa, isso sim tem certa diferença. É doloroso o adultério, é doloroso a violência, o estupro, mas qualquer que seja a sua forma pecaminosa, a conduta pecaminosa, o ato pecaminoso, ele não vai substituir a alegria que Deus, que o Senhor Jesus Cristo pode preencher os nossos corações. Então, o pecado, ele aparenta ser prazeroso, mas ele é enganoso, porque ele promete uma satisfação, mas ele não consegue cumprir. Isso nos ensina, olhando para a vida de Amnon, que podemos evitar isso. Por mais simples na nossa vida, uma mentirinha aqui, o prazer que o sexo pode oferecer. E o sexo, ele é legítimo, ele traz um contentamento quando ele é feito sob a bênção de Deus, porque é abençoador, é prazeroso, mas feito sob a palavra de Deus, que é o casamento entre homem e mulher. Isso vamos chamar de uma recreação que fortalece, que une. Mas o sexo fora do casamento é algo distorcido. Vai dar esse prazer do momento, mas não preenche, porque não está somado com aliança, com cumplicidade, com parceria, em que a preocupação do homem não é satisfazer-se a si mesmo, mas em dar a satisfação à esposa e vice-versa. Então, isso feito sob a bênção de Deus, a minha preocupação, eu, Marcos, que sou casado, eu não tenho que preocupar em ser satisfeito, mas em satisfazer a minha esposa. E se ela tiver essa mesma disposição, a gente se completa, porque está sendo feita com altruísmo, um amor que visa o próximo. Mas o pecado corrompe, e corrompe inclusive o sexo, que faz com que a pessoa busque a sua satisfação pessoal. Sendo que, se for o oposto, feito com amor, com altruísmo, que visa dar o prazer, dar a alegria, e se os dois pensar a mesma coisa, puxa, que bênção que é isso. Mas não. Então, ou seja, sexo é bênção quando feito debaixo da orientação do Senhor. E como aconteceu aqui com Amnon, isso se aplica em qualquer outra conduta pecaminosa. A mentira, a ira, a cobiça, furtos, enfim, pense na toda forma de pecado. Ele engana porque faz com que a pessoa pense que vai ter um contentamento, mas não. Ele escraviza, porque se você, eu e você,
a gente não trata o pecado com o arrependimento, a confissão diante de Deus sincera, mediante esse arrependimento e a súplica a Ele pelo perdão, se não tratamos como deve ser o tratado o pecado, o vazio permanece e nós vamos ainda buscar ser satisfeito. Então a gente volta a se recorrer ao pecado de novo. O pecado ele é escravizante, ele é viciante, mas podemos ser libertos dessa prisão, dessa escravatura, desse vício, se a gente realmente preencher o coração com somente aquilo que pode ser preenchido: Deus em nossas vidas. Então, a gente vai, no decorrer dos próximos devocionais, acompanhar na vida de Davi e da sua família as consequências que o pecado proporciona. Mas fica a lição que somente Deus pode preencher o vazio do nosso coração, que quando não olhamos, não focamos para Deus, nós focamos preencher com o pecado. E isso pode causar danos sérios para as nossas vidas, e não somente as nossas. Muitas vezes pessoas à nossa volta podem sofrer com a nossa conduta pecaminosa, como aconteceu com Tamar. Então, não se iluda. O pecado tem uma aparência de prazer e satisfação, mas ele engana. Ele não cumpre o que promete. Soberano Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra lida e pela lição que podemos obter da tua palavra, que é uma advertência do Senhor a não nos enganarmos com o falso prazer que o pecado vem a proporcionar, mas ele não cumpre com a sua promessa, que é dar satisfação, e não pode isso. E entendemos que somente o Senhor, que é a beleza de toda fidelidade, de santidade, de perfeição, é que pode preencher o vazio dos nossos corações. E isso na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso amigo. Pai, ajuda-nos, Senhor. Como Jesus mesmo orou e nos deu o exemplo da oração. Livra-nos do mal, ó Deus. Livra-nos do pecado. Ajuda-nos, Senhor, temos os nossos olhos, o nosso olhar, foco em Ti, na pessoa de Jesus. Obrigado, Pai. É a minha oração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Não se iluda com o engano do pecado, mas saiba que Deus é quem pode preencher o vazio do coração. Fique com Deus.